Um dia me disseram que eu tinha nascido na casa errada, que eu era chata demais e que a cegonha tinha errado e que eu era de um outro lugar bem longe. Isso. Bom dia, Rose. Essa fala de que eu nasci num lugar errado, de que a cegonha tinha errado, né, na verdade. E eu era de um outro lugar e ela me jogou na casa errada. Primeiro eu chorei, fiquei muito triste porque não me senti pertencente. Afinal de contas eu era de uma outra casa, de um outro lugar. Depois eu passei a fantasiar este lugar perfeito, que eu seria aceita e amada como eu era. Porque constantemente, não, você é muito diferente, você é muito chata. E você era para ter nascido lá na casa da Rainha Elizabeth. E não aqui. A cegonha errou e te jogou no lugar errado. E sempre que dava algo errado, vinha aquele sentimento assim, de tipo assim, deu errado porque eu estou no lugar errado, porque eu não pertenço a esse lugar. Não sei se você já ouviu falar sobre a pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar? Me fala aí se você conhece a pirâmide de Maslow. É um psicólogo americano que há bastante anos atrás ele separou 5 categorias de necessidades essenciais humanas. Me fala aí, Cida, bom dia. As 5 necessidades essenciais humanas. Você já ouviu falar sobre ela? Me fala aí. São as necessidades psicológicas, fisiológicas, de segurança, as sociais, a de estima e a de realização pessoal. E esse ponto de social, né, cai em cima desse bom dia, amore. Essa necessidade humana dentro dessa social está a minha e a sua, a nossa necessidade de nos sentirmos pertencentes. Nós temos essa necessidade como ser humano. E essa necessidade minha não tendo sido suprida na proporção ideal por causa dessas falas, porque sempre quando algo dava errado, eu me sentia não pertencente. Afinal de contas, a cegonha errou, você caiu no lugar errado, não era para você estar aqui. E quantas mulheres hoje, né? E eu fiquei sofri muito tempo com isso. E quantas mulheres hoje cresceram, mas ainda não se sentem pertencentes. Eu demorei para resolver isso em mim. Me fala aí se você conhece alguém assim ou se você já se sentiu assim. Não pertencente. É uma lacuna que fica aberta no nosso peito. E isso traz várias consequências. O emocional fica um buraco. Me fala aí. Comenta aí comigo se vocês já se sentiram assim. Se sentiram perdidas, não pertencentes. Muitas vezes eu me senti perdida e não pertencente por causa daquilo. Porque o que é que o nosso adversário ele sempre faz? Acontece um fato, a criança é ferida e logo depois ele continua fazendo várias coisas. Quem nunca, né, Cida? Quem nunca? Mas os estragos, as feridas nossas emocionais, geralmente elas começam na bem inicial infância, de preferência quando ele consegue ainda no ventre, né? Essas primeiras feridas são estabelecidas e depois ele vai reafirmando aquilo ao passo do nosso crescimento, para trazer uma desestruturação e uma profunda desestabilidade daquele ser. E não foi diferente assim comigo. Nós temos várias diferentes que nós somos feridas, não é mesmo?
E geralmente ele inicia na gestação ou na mais inicial infância, e ele vai reafirmando isso para aquilo ficar bem gravado na nossa mente, para aquilo ficar bem, nós nos tornarmos nos sentindo que somos aquilo que na verdade não somos, distorcendo a nossa real identidade. Esse é o propósito, é o propósito dele. E aí as crenças limitantes se estabelecem. Porque a estrutura das crenças limitantes é tudo aquilo que eu ouvi, a comunicação que foi feita para mim, o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu senti, se estabeleceu. Assim eu sou. E é tão interessante a gente identificar isso, tão interessante, gente. E aí eu criei, como criança, eu criei algumas fugas para mim por causa dessa fala da minha mãe. Mas vou te falar que tem uma coisa muito interessante, muito gostosa que isso trouxe, né? Porque tem coisas, a gente tem aquele lado negativo de tudo aquilo que a gente ouve e tem o lado positivo. Gente, eu amo nações, amo nações. E depois eu fui procurando lá, vasculhando o porquê eu amava tanto nações. Eu amo o Brasil, mas me fala assim, vamos lá para Conchichina hoje. Eu falo, vamos, eu arrumo uma mala, eu quero ir. E eu chego lá, eu amo a comida. Eu fui só em 2 países até hoje. Eu amo a comida, eu amo o lugar, eu amo tudo, eu quero morar lá. E aí eu vasculhando o porquê que eu amo todas as nações. É lógico que tem umas mais prediletas que eu quero ir mais. E aí eu fui identificar que provavelmente, né, 99,99% de certeza que foi também fruto dessa fala da minha mãe. Mas quantas vezes nós não nos sentimos pertencentes? E aí, no caso, esse não pertencimento era do meu lar, era onde que eu estava sendo criada. E aquilo fez eu me fechar como pessoa. E eu me fechei, e eu me calei. E eu me senti não merecedora de estar naquele local. E eu me senti como não querida e amada naquele local. E lacunas ficaram na minha identidade. Mas se você já se sentiu ou se sente não pertencente assim como outrora eu sentia numa proporção imensa, pare e analise a sua vida e você vai identificar. Eu preciso voltar, liberar o perdão, eu preciso me perdoar. Eu preciso liberar o perdão para aqueles que, de forma inocente, não por maldade, fizeram aquilo. Foi o melhor que minha mãe conseguiu me dar. Falando aquilo, ela se justificava e justificava para mim porque que eu agia diferente. Não por maldade. E eu decidi perdoar minha mãe pelas falas dela, e liberar para ela o perdão e me aceitar como sendo a diferente. E aí todas as coisas começaram a se encaixar. Mas enquanto eu não identifico aquela situação, aquilo que me ocorreu, eu vou recorrendo, eu vou num sofrimento recorrente. Eu vou me sentindo, deixando que os fatos externos me conduzam naquilo que eu sou. Então hoje, nessa manhã maravilhosa, eu quero te convidar a analisar o seu comportamento e identificar o que eu faço, por que eu faço do jeito que eu faço, por que eu falo do jeito que eu falo. Por que aquela pessoa me falou daquele jeito e eu dei aquela resposta?
lá no fundo, nas situações que me ocorreram, eu vou identificar, travou aqui meus comentários, eu vou identificar o porquê que eu faço aquilo. E talvez seja necessário você liberar um perdão, seja necessário você ressignificar um fato. O que é se ressignificar? É dar um novo sentido. Eu preferi dar um sentido abençoador e lindo da minha mãe. Ela me falando que eu nasci lá no castelo da Rainha Elizabeth. Ai, que delícia! Dar um sentido novo de que, que delícia, as nações são a minha casa. Então, todas as nações, eu tenho vários lugares para ir. Dar um significado positivo àquilo que outrora era motivo de muito choro, muita tristeza e muita ferida. Analise a sua vida, analise hoje o seu comportamento, veja qual comportamento que você está tendo, que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar e você vai identificar o porquê que você faz daquele jeito. Com certeza vai identificar situações para ressignificar, pessoas para liberar o perdão, para que você seja uma mulher livre, plena, uma full on. Beijo no coração. Terça-feira de feriado abençoadíssima para você. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, e seja sobre a sua vida. E você seja livre para viver todas as coisas sobrenaturais que Deus já preparou sobre a sua vida. Afinal de contas, aquilo que o olho não viu, que não chegou no coração humano, que você nem sonhou, nos seus maiores sonhos, é aquilo que Deus preparou para você. Amém, amor. Pode compartilhar sim, Rose. Precisava ouvir, Cida? Que delícia. Que bom. Porque nada que te aconteceu pode te impedir de viver a plenitude. Afinal de contas, não é o que fizeram comigo, é o que eu fiz com o que fizeram comigo. No início, com o que a minha mãe fez comigo, eu tornei aquilo só dor. Depois eu transformei em bênção e descobri que tem um monte de nação para me conhecer. Afinal de contas, ela não sabia falar a nação, né? Então, na minha mente de criança, eu não sabia qual nação que era da Rainha Elizabeth. E com isso eu fiquei gostando de todas. Então tem um monte de lugar para conhecer, que afinal de contas eu sou de lá também. Amém? Beijo no coração. Extraordinária terça para você. Tchau, tchau. Amanhã a gente tá de volta. Vou deixar uma caixinha lá para vocês me perguntarem se tiver algum passo que vocês precisarem de ajuda nessa identificação aí. Eu estou disponível para te ajudar, tá bom? Não viva carregando o fardo daquilo que te ocorreu no passado, mas seja livre para o novo de Deus. Beijo.